Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Hoje o tema da nossa mensagem será a carta dirigida à igreja de Esmirna. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, queremos te louvar, queremos te engrandecer pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por esta possibilidade, esta oportunidade que temos de dar continuidade a esta série de estudos, de mensagens sobre cada uma das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, Senhor, nesse momento em que falaremos sobre a igreja de Esmirna, pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê graça, nos abençoe, a fim de que discorramos sobre as tuas escrituras e possamos aprender um pouco mais sobre o Senhor e o relacionamento do Senhor com o seu povo, com a sua igreja. Fique conosco, nos oriente e nos instrua, por favor, te pedimos nos teus caminhos. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Esmirna é a única das 7 cidades que existe até os dias de hoje com o nome moderno de Izmir. Essa cidade ela foi a primeira cidade da Ásia a erguer um templo dedicado ao culto da deusa Roma, a própria cidade de Roma vista ali de uma forma deificada. E com o passar dos anos, Esmirna tornou-se também um centro do culto ao imperador, a César e a todos os demais imperadores romanos que o sucederam. Nesta cidade havia uma grande população judaica que se opôs fortemente aos cristãos. Roma havia dado aos judeus o direito de praticar a sua religião e eles não queriam que esse privilégio maravilhoso que lhes fora concedido fosse retirado. Na década de 80 da nossa era, o judaísmo ele tinha excomungado os cristãos hereges das suas sinagogas e não queria, na verdade, ter nenhuma relação com eles. E décadas depois, nós descobrimos mais precisamente em meados do 2º século, para sermos mais precisos, em 155 depois de Cristo, o famoso bispo cristão da cidade de Esmirna, Policarpo, que por sua vez fora discípulo de João, do apóstolo João, ele foi queimado vivo por se recusar a chamar César de Senhor durante uma grande perseguição que fora provocada justamente, não coincidentemente, pelos judeus. Então este é um pequeno resumo, um pequeno pano de fundo do contexto desta segunda carta dirigida à igreja de Esmirna. Igreja esta que no seu contexto ali, especialmente a população, a cidade de Esmirna tinha um contingente muito grande de judeus, e judeus estes que com o passar do tempo começaram a perseguir os cristãos. E tem uma explicação para isso. Muitos romanos começaram a identificar os cristãos como sendo uma seita judaica. Então, eles achavam que os cristãos, por pertencerem ao judaísmo, eles estavam, ao renegarem o culto ao imperador de Roma e assim por diante, eles estavam sabotando, entre aspas, o contexto todo romano. Só que aí nós começamos a ler uma série de dados importantes, pertinentes, como nós fizemos já no domingo passado. E agora nós queremos, dando continuidade aqui, comentar alguns dos versículos aqui importantes para a nossa compreensão deste texto. Primeiramente, nós encontramos no versículo 8, Apocalipse 2, 8, nós estaremos discorrendo entre os versículos 8 a 11 de Apocalipse 2. Primeiramente, nós encontramos dados referentes ao destinatário e o remetente da carta, assim como vimos no domingo passado. Jesus ele direciona esta segunda carta ao anjo da igreja
de Esmirna, que, como nós já dissemos anteriormente, no nosso outro contexto, era uma referência ao bispo, ao pastor ou ao líder eclesiástico daquela determinada localidade, da igreja situada na região de Esmirna. E aí, é interessante que nós vemos Jesus se identificando de duas formas bem curiosas e importantes a este pastor e a esta igreja. Em primeiro lugar, Jesus se identifica como Deus eterno, quando declara no versículo 8, estas coisas diz o primeiro e o último. E os irmãos têm o texto aqui diante de vocês. Estas coisas diz o primeiro e o último. Cristo, sendo um com o Pai, ele é soberano sobre a história, sendo o Senhor não apenas do passado, mas também do futuro. Jesus, ele é eterno e por isso os seus seguidores perseguidos, como é o contexto da igreja em Esmirna, eles não devem se preocupar, porque as suas vidas estão sob os cuidados daquele que é eterno. E aqui, meus queridos, esse primeiro título de Jesus, essa ideia do primeiro e o último, é extraído particularmente de 2 versículos presentes ali no livro do profeta Isaías. Por exemplo, em Isaías 44, versículo 16, ou melhor dizendo, 44, versículo 6, Deus se dirige ao seu povo Israel nestes termos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mais adiante, em Isaías 48, 12, o Senhor, ao se dirigir uma segunda vez a Israel, nesse mesmo texto, ele afirma, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Portanto, com esse primeiro título, Jesus se auto-revela aos crentes esmirnenses como o Deus eterno, como aquele que desfruta da mesma eternidade que o Pai também possui. Em segundo lugar, conforme nós vamos lendo a continuidade do texto, do versículo 8, descobrimos que Jesus se identifica como o Cristo ressurreto, ao se autodefinir como aquele que esteve morto e tornou a viver. Aliás, o que é muito propício hoje para o nosso culto de ceia, aquele que esteve morto e tornou a viver. Para podermos entender melhor, para podermos compreender melhor a razão de Jesus se apresentar assim, especialmente à igreja em Esmirna, temos que conhecer um pouco do contexto histórico, religioso daquela época, no contexto, especialmente do 1º século depois de Cristo. Dionísio, meus irmãos, entre outras divindades, entre a própria Roma, o próprio imperador, Dionísio, o deus do vinho, o deus grego do vinho, que tinha como correspondente Baco, o deus romano, ele era uma das grandes ou das mais importantes divindades adoradas ali em Esmirna. Dionísio representava os poderes produtivos da natureza, poderes estes vistos, por exemplo, nas videiras que circundavam a cidade de Esmirna. Existiam muitas videiras, das quais se dizia que davam frutos 2 vezes por ano, de tão frutíferas que eram. Além disso, Dionísio ele era considerado o distribuidor da alegria e da fertilidade, ao mesmo tempo em que era visto como dissipador da tristeza e da inquietação, dos problemas. Era uma espécie de uma divindade que, além de ser a divindade da alegria, era uma divindade que proporcionava bens, prazeres e dissipava os males na vida dos seus devotos. Estas crenças populares sobre Dionísio, com o passar do tempo, deram origem ao mito da morte e ressurreição de Dionísio, que frequentemente eram ensaiadas e atuadas, encenadas em Esmirna. Então, provavelmente por causa desse mito sobre o Dionísio ressurreto, é que Jesus se identifica a igreja em Esmirna como aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, o verdadeiro ressurreto sou eu e não Dionísio. Dionísio é uma lenda, mas eu, Cristo, sou real. Dionísio não é Deus de verdade, mas eu sou Deus de verdade, pois sou o primeiro e o último, sou aquele que morreu, mas ressuscitou.
Parem de dar atenção a essas lendas, a estes mitos que retratam esta pseudo-divindade chamada Dionísio, como se ele de fato fosse Deus e estivesse revivido, ressurgido dos mortos. Eu, Cristo, sou o primeiro e o último, sou eterno. Eu morri, é verdade, mas hoje estou vivo. Meus irmãos, por que esse tipo de apresentação para a igreja de Esmirna é importante? Nós mais ou menos comentamos sobre isso quando analisamos a primeira carta, mas a cada uma das 7 igrejas da Ásia, Jesus se apresenta, se autodefine ou se auto-identifica com características referentes à situação presente daquela igreja. Como Esmirna era uma igreja que estava sendo perseguida, e muitos dos crentes esmirnenses estavam a ponto de morrer e, portanto, terem ali um contexto bem adverso na sua vida, Jesus, ao fazer esse tipo de apresentação, lhes proporciona uma esperança. Jesus se apresenta a eles como Cristo ressurreto, dando-lhes a entender o seguinte: olha, se eu morri e ressuscitei, e vocês crendo em mim, enquanto crerem em mim, vocês também terão essa oportunidade de ressuscitar no futuro. Então creiam em mim, porque isto era uma palavra, dentre tantas outras, de maravilhosa esperança a cristãos que estavam experimentando uma situação, um cenário de perseguição e de muita adversidade. Então, uma igreja sofredora, como a de Esmirna, precisava ter a certeza de que o seu futuro derradeiro já estava garantido com Cristo, ainda que em sua vida presente ela experimentasse vários tipos de aflições. E para esse fim, Jesus se apresenta como aquele que fora morto, mas ressurgira dos mortos, o que alimentava a esperança para os perseguidos crentes ali da região da cidade de Esmirna. Amém? Em segundo lugar, depois desta apresentação geral, nós também lemos algo sobre a situação presente da igreja de Esmirna, sobre a situação presente, evidentemente, na época, no contexto do primeiro século. A situação da igreja em Esmirna, na época em que o texto bíblico foi escrito, ali no finalzinho do primeiro século, envolvia 3 problemas bastante práticos, os quais eram conhecidos por Jesus. Nós vemos que em todas as cartas que nós lemos, Jesus ele se apresenta a cada uma das igrejas dizendo: olha, eu conheço aquilo que está acontecendo com você, com o povo, com os cristãos dessa localidade, e isso é extremamente importante para dar um conforto, né, para os crentes que experimentam um determinado sofrimento. Mas, em primeiro lugar, nós descobrimos que Jesus sabia que a igreja, no caso a igreja em Esmirna, estava passando por uma tribulação. No versículo 9, parte A, Jesus diz: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Aqui a palavra grega usada para tribulação já é em si uma tribulação, porque é tlipsis, né? Já é uma palavrinha difícil, já é atribulado só pronunciar a palavra, né? Tlipsis. E essa palavra, ela significa, entre outras coisas, problema, angústia, circunstâncias difíceis ou até mesmo sofrimento. No presente texto, esse termo aponta para os sofrimentos gerais experimentados particularmente pelos crentes da igreja em Esmirna. E estes sofrimentos, meus irmãos, eles eram resultantes especialmente das perseguições sofridas pelos judeus e pelos romanos. E uma das consequências dessa perseguição era a pobreza, o que nos leva ao próximo ponto, ao segundo ponto. Em segundo lugar, Jesus sabia que a igreja estava experimentando uma profunda pobreza. O Senhor declara: conheço a tua pobreza. Mas, entre parênteses, nós encontramos escrito: mas tu és rico. Olha que coisa interessante. Versículo 9 de Apocalipse 2, parte B. Aqui a palavra traduzida como pobreza, a palavrinha grega ptorreia, ela transmite a ideia de uma pobreza extrema e degradante, uma pobreza profunda que se assemelha à miserabilidade. Só que aqui nós não temos uma linguagem simbólica, é uma linguagem literal. Era uma igreja que estava experimentando profundas dificuldades em termos materiais, em termos econômicos. Uma igreja que estava vivendo ali à beira da miserabilidade. E era uma igreja de Cristo.
Olha que coisa interessante, né? Eu não sei porquê, mas eu creio que os teólogos da prosperidade deveriam pregar sobre esse texto, né? Uma igreja de Cristo que não recebe nenhuma censura, recebe elogios. Jesus encoraja essa igreja e era uma igreja muito pobre, na verdade miserável, e ela recebe elogios de Cristo. Eu gostaria que os teólogos da prosperidade talvez ouvissem essa mensagem, entrassem em contato com ela, lessem mais esse texto de Apocalipse e talvez revessem alguns dos seus conceitos, né, equivocados acerca desse tipo de teologia. E essa pobreza material, meus irmãos, experimentada pela igreja em Esmirna, ela era decorrente de alguns fatores. Eu listei aqui 3, mas poderíamos identificar vários outros, né? Nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que essa pobreza possivelmente existia em razão dos tumultos. Tumultos. Muitos judeus, movidos pelo ódio que tinham contra os cristãos, já mencionamos um pouco sobre isso agora há pouco, eles incitaram os pagãos a maltratarem o povo de Deus. E tais incitamentos, eles provocaram a destruição das propriedades do povo de Deus, dos cristãos. Muitos perderam as suas propriedades, muitos dos comentaristas entendem, em razão deste incitamento, deste ódio profundo que muitos judeus tinham por parte, né, contra os cristãos na época. Em segundo lugar, um segundo fator dessa pobreza física, literal, econômica, financeira, literal mesmo, possivelmente foi o confisco patrimonial. Muitos cristãos possivelmente tiveram suas propriedades confiscadas pelas autoridades romanas pelo simples fato de serem cristãos. Ou seja, estavam sofrendo uma perseguição religiosa. Terceiro lugar, talvez essa pobreza também se desse em razão da perda do emprego dos cristãos num ambiente pagão. Em um ambiente hostil à fé cristã, como era aquele, os cristãos certamente se viam em apuros tanto para tentar obter um emprego, como também para tentar manter aquele emprego que eles já tinham. Então, tudo isso, esse conjunto de fatores, aos quais poderíamos talvez acrescentar outros, acabaram dando ensejo ou provocando este estado de extrema miserabilidade econômica por parte da igreja ali no contexto de Esmirna. Isso daqui é interessante, apesar de triste, evidentemente, mas essa situação deplorável da igreja em Esmirna me lembra aquilo que Paulo escreveu certa vez em 2 Timóteo 3,12, quando ele diz: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Amém? Meu irmão, se você realmente quer viver uma vida de acordo com os valores do reino de Deus, uma vida que agrade a Deus, então se prepare, porque virá chumbo grosso pela frente sobre a sua vida. Amém? Se prepare para ser perseguido por um patrão ímpio, por algum outro colega ímpio, por um professor ímpio, talvez na faculdade ou na universidade onde você ali estude. Se você quiser fazer a vontade de Deus, se prepare, porque perseguições, injustiças e situações adversas, tais como estas experimentadas pela igreja em Esmirna, inevitavelmente irão acometer a você e a mim. Mas, entretanto, essa perseguição, como geralmente acontece, não sempre, mas geralmente, ela acabou conduzindo a igreja em Esmirna para mais perto de Deus. Às vezes nós precisamos de uma tribulaçãozinha para nos empurrar ladeira abaixo, né? Para nós podermos dar continuidade à nossa caminhada cristã. Jesus disse à igreja em Esmirna: "Conheço a tua pobreza material, mas tu és rico espiritualmente." Olha que coisa interessante, né? Aqui nós encontramos um grande contraste entre as igrejas em Esmirna e em Laodiceia, por exemplo. Esmirna é pobre economicamente, mas é rica espiritualmente. Já Laodiceia é rica economicamente, mas é pobre espiritualmente. E aqui, meus queridos irmãos, frequentemente a dor e o sofrimento nos servem de aios, de condutores que nos levam até Deus. E parece que foi exatamente isso que ocorreu à igreja em Esmirna. A profunda pobreza dos crentes esmirnenses os levou a buscar a Deus e, portanto, a se tornarem espiritualmente ricos. Isso me lembra aquela famosa declaração de C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento. Declaração esta que eu já citei aqui mais de uma vez, onde ele disse uma célebre frase, abre aspas, ele diz: "Deus sussurra em nossos prazeres,
fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o seu megafone, é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Olha que interessante, Lewis acertadamente diz que nos prazeres, quando as coisas vão bem, a voz de Deus nós a ouvimos como se fosse um sussurro, algo baixinho, algo que talvez não tenha relevância, mas quando experimentamos o sofrimento, é como se Deus usasse um megafone, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus quando sofremos, ficamos mais sensíveis à voz de Deus quando estamos doentes, ficamos mais sensíveis à voz de Deus quando estamos desempregados, quando temos um problema, seja lá qual for, de qualquer ordem, econômica, social, psicológica, qualquer uma, nós ficamos mais sensíveis. E isso parece-me que havia ocorrido à igreja em Esmirna. Eles eram pobres materialmente, mas essa pobreza os fez buscar cada vez mais a Deus. E Jesus diz, mas vocês são espiritualmente ricos. Vocês podem não ter um templo suntuoso, vocês podem estar na miséria, vocês podem não ter muita coisa, mas vocês são espiritualmente ricos, vocês me temem, vocês são fiéis. E é isso que eu prezo, disse Jesus para aquela igreja. E não a teologia da prosperidade. Jesus ele não elogia a riqueza material daquela igreja. Ele elogia a sua riqueza espiritual. E não estamos dizendo aqui, pelo amor de Deus, não me entenda mal, que uma riqueza material seja pecado, tá? Jamais advogarei tal tipo de absurdo, não é isso. Né? Obviamente, se as duas coisas puderem ser aliadas, uma riqueza material com a espiritual, isso é o desejável. Mas não havendo eventualmente essa possibilidade, que Deus nos ajude a sermos espiritualmente ricos pela glória, né, para a glória dele, por sua graça. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Em terceiro lugar, Jesus ele sabia que a igreja estava experimentando forte oposição por parte de alguns judeus. O Senhor afirmou ainda no versículo 9, parte C, na última parte. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Eles são, na verdade, a sinagoga de Satanás. Nós pegamos lá um trecho, né? Do versículo 9, temos aqui na verdade uma parte do versículo 10, mas no versículo 9. E aí nós encontramos o seguinte, como nós dissemos na nossa introdução, em Esmirna havia uma influente população judaica, parte da qual possuía a cidadania romana. Só que os judeus eles haviam recebido de Roma o direito de cultuar ao seu Deus, Yahvé, e de observar os seus ritos religiosos livremente. Entretanto, essa população judaica, ela via que os seus privilégios religiosos concedidos por Roma estavam sendo ameaçados, uma vez que muitos romanos, como também já adiantamos, consideravam os cristãos como apenas uma seita do judaísmo. Então, por temerem a perda de seus privilégios, muitos judeus eles começaram a perseguir os cristãos e a difamá-los perante as autoridades romanas. Aqui tem um dado interessante. Quando nós vamos para o meados do segundo século, citando mais uma vez Policarpo, que foi bispo de Esmirna, dessa mesma localidade, o problema que ela teve no primeiro século, ela teve no segundo também. Parece que havia de fato ali um grupo de judeus naquela cidade que prejudicou e hostilizou profundamente os cristãos. E quando nós lemos uma obra conhecida como o Martírio de Policarpo, entre os capítulos 12 e 13, nós encontramos uma situação análoga a esta de Esmirna, em meados já do segundo século, no caso de Policarpo. E os judeus, ironicamente, denunciaram Policarpo e a igreja às autoridades romanas por difamarem o imperador e a religião romana ao se recusarem a adorá-lo, adorar o imperador e a própria Roma. Mas os judeus faziam isso. Eles acusaram os cristãos de fazerem algo que eles mesmos faziam. Nenhum judeu adorava o imperador e muito menos a Roma, assim como os cristãos. Só que eles delataram, poderíamos talvez aqui com perdão pelo anacronismo, uma espécie de uma delação premiada daquela época, né? Mas eles delataram, os judeus delataram os cristãos a fim de preservarem as suas prerrogativas, os seus privilégios, os seus direitos concedidos ali por Roma. E é interessante que os judeus chegaram inclusive a ajudar a recolher lenha
para queimar Policarpo durante o Shabá, durante um dia de sábado, descumprindo assim a lei da guarda do sábado. Quer dizer, a preocupação deles qual era? Vamos prejudicar os cristãos, mas nem que para isso seja necessário transgredirmos a lei de Deus. Olha que coisa absurda quando nós nos deparamos com esse aspecto. Então, meus queridos, quando nós lemos isto, quando nós damos uma olhada nesse quesito, nós encontramos algumas questões muito interessantes e importantes. E aí, na continuação do nosso texto, nós descobrimos algumas outras coisas. Conforme vamos vendo aqui, no capítulo 2, versículo 10, nós nos deparamos com as aflições futuras da igreja em Esmirna. E aqui tem um trecho que nós separamos. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Então aqui nós vemos uma outra questão importante. Além das aflições presentes, experimentadas ali pela igreja em Esmirna, nós descobrimos dois elementos importantes e futuros. Duas referências a aflições futuras que ainda seriam, evidentemente, por serem futuras, experimentadas pela igreja em Esmirna. A primeira delas envolve a ideia de os crentes, não todos, mas muitos dos crentes esmirnenses, experimentarem momentos de aprisionamento. É o que diz aqui, parte do versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aqui nós temos um detalhe interessante, porque a prisão em Roma, conforme nos dizem alguns comentaristas e alguns estudiosos, ela não funcionava ali já com um propósito punitivo, como existe no nosso contexto, por exemplo, criminal ou penal brasileiro. Mas quando uma pessoa era levada no contexto romano para a prisão, ela, via de regra, era levada para ser julgada ou já era levada para em seguida ser executada. Em razão de todas as provas, de todas as tribulações e perseguições experimentadas pela igreja de Esmirna nesse contexto, somos propensos a pensar que esses dois últimos elementos estejam presentes aqui. Ou seja, Jesus estava advertindo a igreja em Esmirna quanto ao fato de que muitos dos cristãos, dos irmãos ali, daquele contexto do primeiro século, eles teriam que pagar ali a sua fé em Cristo com a sua própria morte, com a sua execução. Então aqui nós temos um outro elemento que é importante nesse quesito. Além disso, nós encontramos uma outra referência na segunda parte que diz: e tereis tribulação de 10 dias. Os estudiosos, de uma forma geral, eles têm dado várias explicações para esta ideia dos 10 dias. Alguns entendem que seja uma referência a um período completo de tempo, outros entendem que diz respeito a um teste de 10 dias, tal como aquele experimentado por Daniel, no capítulo 1, e versículos 11 a 16 do próprio livro de Daniel. Outros entendem que representa uma perseguição intensa, mas sem especificar a quantidade de dias. Outros entendem que esses 10 dias representam 10 eras ou 10 períodos sucessivos de perseguição por 10 imperadores distintos, por exemplo. E outros, estes últimos, dentre os quais eu me encaixo, entendem que esses 10 dias sejam uma referência a um período literal de 10 dias, durante os quais ocorreria uma breve, mas intensa perseguição, a qual se deu um pouco depois dessa carta ter sido escrita. Ou seja, apesar do livro de Apocalipse estar repleto de simbolismos, de fato, eu entendo que esta referência a uma tribulação de 10 dias seja literal. Muitas pessoas vão usar a ideia do simbolismo da completude, vão fazer um link com Daniel, mas eu não vejo nenhum tipo de elemento interno no livro de Apocalipse que permita fazer esse link com Daniel, a não ser a referência ao número 10. Então eu creio que os 10 dias, salvo a ausência de alguma informação mais importante no texto, se referia a um momento curto, mas intenso de fato, de perseguição que duraria 10 dias. E aqui nós temos uma questão também importante, porque o fato de essa tribulação
dentre as várias que os crentes esmirnenses experimentavam. O fato de ela durar 10 dias tinha uma mensagem importante de Jesus. Jesus estava dizendo para eles, olha, fiquem firmes, não esmoreçam quanto à vossa fé, não desanimem, porque essa perseguição não durará para sempre, ela vai durar 10 dias. Serão dias intensos, serão dias de profunda adversidade, mas não durará para sempre. Continuem a crer em mim, continuem a confiar em mim, na minha palavra, neste Deus, tal como ele se apresenta no texto, o primeiro e último, que morreu, mas que revivera também dos mortos. Essa é uma questão extremamente relevante para a compreensão desse texto. E aí, meus irmãos, conforme nós vamos adiantando, nós descobrimos depois duas palavras de encorajamento feitas à igreja em Esmirna. Continuando o nosso texto, nós descobriremos duas palavras de encorajamento. Em quarto lugar, primeira delas, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Aqui é uma questão também absolutamente relevante. É uma palavra de encorajamento muito relevante para uma igreja que está sofrendo. E por que a igreja em Esmirna ela não tinha motivo para ter medo? Porque Jesus ele conhecia os sofrimentos e os motivos do sofrimento daquela igreja. Ela sofria por causa do nome dele, pela causa do mestre, em prol dos valores do reino de Deus. E isso, por sua vez, me lembra aquilo que o salmista já dissera no passado, no Salmo 46, versículos 1 e 2, quando ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Porque Deus é o nosso socorro, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele se manifesta presente em nossas vidas no momento de dor, não temos, portanto, motivo para temer, porque não estamos sós, não estamos abandonados, não estamos como um barco à deriva no oceano, mas estamos na presença de um Deus que é o primeiro e o último, que morreu e reviveu, ressuscitou, veio dos mortos, e Ele está presente para nos auxiliar durante os momentos de maior tribulação na nossa existência. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós encontramos uma palavra, além de não temas, uma segunda palavra de encorajamento, que é: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai falar, mas que palavra de encorajamento é essa, né? O sujeito tem que ser fiel até morrer, porque muitos iam pagar com a morte mesmo, pela sua fidelidade. Mas, qual é a palavra de encorajamento? Eu darei para você a coroa da vida. É interessante que, no contexto do segundo século, citando mais uma vez Policarpo, que tem relação com essa igreja, nos é narrado que após a sua morte, ele recebeu a coroa da imortalidade. E essa ideia da coroa também, meus irmãos, que aparece aqui no texto, ela não parece-nos, né, que ela não ocorre aqui de uma forma gratuita, sem dúvida alguma. Nada na Bíblia aparece de forma avulsa, de forma aleatória, sem um propósito. Tudo tem o seu devido propósito. Agora, quando falamos da coroa, né, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, os estudiosos também têm imaginado uma série de explicações. Talvez esta referência à coroa da vida, ela tem um propósito especial de contrastar a eternidade com as coroas dadas aos sacerdotes de Dionísio, quando, ao término de cada ano de ofício, segundo a cultura da época, eles recebiam uma coroa que homenageava ao rei, ali não somente a César, mas também a esta suposta divindade que era Dionísio. Então a coroa da vida tinha um propósito de contrastar. Outros dizem que a coroa da vida, ela serve como contraste com as coroas com que eram coroados os atletas, sobre os quais falamos agora, inclusive na quarta-feira passada, quando pregamos aqui sobre 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, né? Então, a coroa da vida, ela tinha o propósito de contrastar com aquela coroa que os atletas dos Jogos Olímpicos, Istmicos e outros recebiam quando, por exemplo, se sagravam vencedores numa determinada competição. Outros ainda dirão que essa coroa da vida, ela tem um propósito de contrastar com a própria cidade de Esmirna, porque ela tinha, em várias das suas partes, na sua característica geográfica, um formato de uma coroa. Tanto é que ela é apelidada por muitos autores de a coroa da Ásia, pelo seu formato geográfico. Então,
Parece-nos que essa ideia da geografia tem a ver, porque é contextual e tudo, mas a questão é que Jesus está dizendo, não se preocupem com coroas humanas. Coroas como a de louro, como a de uma planta, que com o passar do tempo estragam, apodrecem e não servem para mais nada. Se preocupem com a coroa que eu, Jesus, tenho para lhes dar. É a coroa da vida, entenda-se. A coroa que é a própria vida, isto é, a vida eterna. A coroa que os homens dão aos sacerdotes de Dionísio, dão aos atletas dos jogos ali olímpicos, ou a coroa que são ali colocadas sobre a cabeça dos soldados quando se sagram vencedores de uma batalha, todas elas apodrecem, murcham e se estragam com o passar do tempo. Mas a coroa que eu, Jesus, tenho para lhes dar é uma coroa eterna. É a coroa eterna. Em outras palavras, Jesus está incentivando aos crentes esmirnenses a permanecerem firmes na sua fé em Cristo e a se preocuparem com os verdadeiros valores, que são os valores do reino de Deus. Isso é muito importante, especialmente em épocas como a nossa em que vivemos, onde a coroa da vida é trocada por tantas coroas de louro, não é isso? Onde as coisas de Deus são tão banalizadas e trocadas por coisas do mundo, onde o direito à primogenitura é trocado por um prato de lentilhas, onde as coisas do reino de Deus e eternas são trocadas por coisas terrenas e triviais, urge lembrarmos desse maravilhoso conselho de Jesus dado à igreja em Esmirna, conselho este que também vale a mim e a você no dia de hoje. Seja fiel, ainda que a sua fidelidade venha conduzi-lo ou conduzi-la à morte. Fique tranquilo, porque eu te darei a coroa da vida. Você viverá eternamente comigo. E qual é a garantia que nós temos? Nós temos essa garantia no próprio prólogo desse texto, quando Jesus diz que é o primeiro e último, aquele que fora morto, mas que reviveu. Ele diz, eu estou vivo, creiam em mim, confiem em mim, porque vocês viverão também comigo eternamente. Olha que palavra abençoada para uma igreja perseguida. Para nós hoje parece não fazer sentido, estamos sentados aqui confortavelmente, ouvindo essa mensagem, não experimentamos nem de perto a perseguição que os primeiros cristãos sofreram no primeiro século e nos demais séculos, então para nós isto soa um tanto quanto deslocado, sejamos sinceros. Parece ser uma palavra que não faz muito sentido, mas tentem se pôr no lugar dos crentes esmirnenses, dos nossos irmãos do passado, para entender o impacto que essa palavra deve ter causado em seus corações. Olha, fiquem fiéis, ainda que isso conduza vocês à morte, porque no final vocês receberão a coroa da vida, vocês viverão eternamente comigo. Amém, queridos? E para nós caminharmos aqui para o final, finalmente nós descobrimos que a carta à igreja em Esmirna, ela termina com uma maravilhosa promessa do Senhor Jesus, feita àquela igreja, e não somente a ela, mas feita a todas as demais igrejas, a saber, a promessa de vida eterna. Promessa esta que agora há pouco já mencionamos no versículo 10. E Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não era uma promessa só para a igreja em Esmirna, mas para todas as igrejas, inclusive a esta que agora ouve essa mensagem. É uma mensagem maravilhosa, uma promessa maravilhosa para a igreja esmirnense, para mim e para você. E a promessa é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que palavra maravilhosa. A primeira morte é a morte do corpo físico, que atinge a todas as pessoas, tanto crentes quanto incrédulos, tanto cristãos quanto ímpios. Já a segunda morte é a morte eterna, aquela eterna separação entre o homem e Deus, conforme descrita, por exemplo, em Apocalipse 20, versículos 6 e 14 e 21:8. Jesus, meus irmãos, ele encerra a sua carta à igreja em Esmirna dizendo, muitos de vocês terão que experimentar a morte física por causa do meu nome. Mas não se preocupem, vocês podem sofrer o dano da primeira morte, mas não sofrerão o dano da segunda morte. Talvez, imagino eu, que Jesus ele tivesse em mente aqui aquele conhecido texto de Mateus 10, 28, onde o próprio Jesus diz, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma
e o corpo. Essa palavra era uma palavra de encorajamento para uma igreja que estava prestes a selar a sua fé com o seu próprio sangue. Estava prestes a morrer por causa da sua fé em Cristo. E Jesus diz para eles: calma, os judeus, os romanos, os legionários, o diabo, seja lá quem for, podem até acabar com vocês na primeira vida, a terrena física, mas a segunda, eles não podem fazer nada. Eu tenho poder para fazer a pessoa perecer eternamente no inferno. Então, em vez de temerem a eles, me temam, porque vocês viverão eternamente comigo. Amém, queridos? Em vista disso tudo que nós aqui brevemente expusemos, podemos concluir que a carta à igreja em Esmirna é uma carta que fala sobre a perseverança na fé em Cristo em meio às tribulações. E além disso, é uma carta que fala sobre a brevidade do sofrimento terreno em face da felicidade eterna que nós podemos conquistar com Cristo e somente em Cristo. Eu creio que a fala do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,17, ela nos forneça talvez um bom resumo do conteúdo daquilo que nós expusemos sobre Esmirna. Paulo disse ali em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 29, ele diz que, porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, confiar nele, mas também padecer por ele. Portanto, que Deus nos dê graça, não somente para vivermos para Cristo, mas também que Ele nos dê graça para sofrermos e morrermos para e por Cristo, se assim o nosso Senhor soberanamente desejar. Amém?